1 Reis, capítulo 3, verso 3 em diante. E Salomão amava ao Senhor andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede-me o que quiseres que te dê. E Salomão disse: de grande beneficência usastes tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: portanto pediste esta coisa e não pedistes para ti riquezas, nem pedistes a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas e decidir. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não se levantará. E também até o que não me pedistes te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Amém. Agora vá, por favor, para o Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 35. E aconteceu que, chegando ele perto da cidade de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Irmãos, que você responderia a Deus se Deus perguntasse a você: o que você quer? O que você responderia a Deus se Deus, nessa noite, perguntasse a você: o que você deseja que eu te faça? Me pede e eu vou conceder. É difícil a gente imaginar isso, porque de alguma forma nós imaginamos um Deus ausente de nós. Mesmo religiosos, mesmo nos considerando inseridos no grupo que se chama povo de Deus, mesmo nos reconhecendo como filhos de Deus, nós levamos a nossa vida com uma certa autonomia. Nós não consultamos o Senhor para todas as coisas. Nós tornamos flexíveis muitos dos mandamentos de Deus e damos uma interpretação, fazemos uma exegese de coisas que Deus disse, de coisas que a Bíblia relata, que nos isentam de tomar responsabilidades diante de Deus. Então, nessa nossa autonomia, nessa certa distância
que mantemos de Deus, não conseguimos imaginar o que é Deus perguntar para nós: o que quer que eu te faça? O que você deseja que eu realize na sua vida? Então não é de estranhar que a gente encontre a vida da gente em muitos momentos de dificuldade, fazendo com que hajam exclamações da nossa boca dizendo: onde está Deus? Não é estranho que a gente reclame, que a gente sofra. Será que nós precisamos sofrer tudo que nós temos sofrido? Será que nós temos que passar todos os apertos que nós temos passado? Será que nós temos que carregar todos os prejuízos, derrotas e dores que muitas vezes nós temos carregado? Nós que advogamos a verdade que publicamos, de que Deus é presente, de que Deus é real, de que Deus pode fazer, nós que muitas vezes falamos ao vizinho, ao parente, a algum desconhecido das grandezas de Deus e que muitas vezes exortamos alguém a confiar em Deus, muitas vezes nos vemos na prática com medo do dia de hoje. Eu não vou nem dizer do medo do dia de amanhã, porque muitas vezes a gente acorda e diz: o que vai ser desse dia? O que vai ser dessa semana? A gente olha para os dias recentes passados, percebe uma luta muito grande, percebe dores pelas quais passamos, prejuízos que acumulamos, olhamos para a perspectiva desse dia com muito medo dele. Então nem dia de amanhã a gente para pensar, porque se parar para pensar desmaia de pavor, de medo, de agonia. Não é à toa que muita gente boa da fé está tomando remédio para a ansiedade, para a depressão, para o pânico. Muitas são as pessoas que não estão dormindo direito, que acordam a noite inteira, que passam um dia péssimo porque tiveram uma péssima noite. E a péssima noite é por causa das preocupações que estão acumulando. Então, quando nós lemos um texto em que Deus aparece para um jovem e diz: me pede o que você quer, ou quando nós lemos um texto que diz de um mendigo que, ouvindo falar que Jesus passava, chama por Jesus e Jesus para tudo e diz: o que você quer que eu te faça? Parece algo estranho à nossa realidade. Parece que nós não somos destinados, predestinados a viver isso. Mas não é verdade. Aquilo que Deus fez a um homem, Ele faz a todos os homens. O que Deus fez ontem, Ele faz hoje. O que Ele faz hoje, Ele fará amanhã. Deus não é o homem que se arrepende do que Ele disse, e nem é o filho do homem que não cumpre as promessas que Ele faz. A palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, tem sido uma declaração única e constante de que Deus é presente, salvando da agonia aqueles que confiam nele. Aí eu preciso parar aqui esse pensamento, essa linha de raciocínio, e começar uma outra, que é a pergunta de: o que é que a sua fé tem feito na sua vida? O que é que a minha fé tem produzido na minha vida? O que é que o mundo está lendo na minha vida a respeito da minha fé? Porque se a fé, ela é uma alavanca capaz de mover o universo, se a fé é uma força capaz de transportar montes e jogá-los no mar, é natural que as pessoas que me conhecem também conheçam a fé poderosa que a Bíblia diz que existe e que está disponível na minha vida. Mas o que é que as pessoas têm lido da minha vida? O que é que as pessoas estão lendo da sua vida? O que é que as pessoas ouvem sair da sua boca, da minha boca? Reclamações? Declarações de que as coisas estão sem solução? Que elas sejam ruins? Tudo bem. Que as nossas realidades passem por dificuldades? Tudo bem. Mas e as mudanças? E as transformações? Por que é que Deus deixa acontecer dificuldade na vida de alguém? Para que a pessoa viva milagre. Porque se não tiver dificuldade, não tem o milagre. Mas onde é que a dificuldade tem que se instalar? Na vida de alguém que conhece a Deus. Porque esse alguém vai clamar a Deus e Deus vai agir na vida daquela pessoa. Então Deus agindo na vida daquela pessoa se torna uma espécie de cartaz que todo mundo lê, que todo mundo vê. É impossível você não ver à noite uma cidade construída numa montanha. Por
Por quê? Porque ela estará toda iluminada. É impossível você passar por uma cidade e não ver essa cidade, porque ela está lá toda acesa. Então, quando você, passando pela vida normal, quando eu, passando pela vida normal, enfrento dificuldades e a minha fé traz à existência o mover de Deus, todas as pessoas vão ler na minha vida o milagre de Deus. Mas o que é que as pessoas têm carregado, pastor Zé? As pessoas têm carregado derrotas. Ora, meu irmão e minha irmã, onde está o teu Deus? Onde está a tua fé? Onde está a solução dos seus problemas? Onde está a mudança da sua vida? Porque, veja, pense comigo, se Deus é real, e nós temos dito que Deus é real, se Deus tem um poder capaz de mudar todas as coisas, e nós temos dito que Ele tem esse poder, onde está a mudança? Onde está o poder de Deus? Então nós temos duas histórias. A primeira história, vamos lá, é um menino, não é ainda um homem formado, é um rapaz, um adolescente, um jovem. E esse jovem herda um trono com milhares e milhares de pessoas a quem ele deveria governar. Questões de política internacional, questões de economia, questões de guerra, questões de julgar desde um crime mais simples até questões muito complexas. O pai dele demorou a ser forjado, o pai dele demorou décadas para se tornar um rei capaz de reinar, mas ele não, ele era um jovem. Naquela fase em que ele deveria estar brincando, que ele deveria estar com amigos, que ele deveria estar conhecendo pessoas, ele recebe uma função: reinar sobre o povo. Então a Bíblia diz que ele sobe ao alto monte e ele oferece a Deus sacrifício. A primeira coisa que eu quero que você se lembre: esse moço ofereceu a Deus um sacrifício. O que é um sacrifício? O sacrifício é aquilo que me dói. Não existe sacrifício que não doa. Se não doer, não é sacrifício. Você enfiar a mão no bolso e dar 10, 20, 100 reais, não é sacrifício. Mas você tira muito mais do que isso e faz um sacrifício. Ele ofereceu um sacrifício, não era alguma coisa que estava sobrando, era alguma coisa que estava faltando. Isso ele aprendeu com o pai dele. O pai dele uma vez deu uma resposta a um homem que sabia que Davi vinha para sacrificar e disse: ó rei, aqui tem tudo para o senhor sacrificar. É nessa montanha, essa montanha é minha. O senhor disse que Deus falou que o sacrifício é aqui, então a montanha é do senhor, eu estou dando a montanha para o senhor. Aqui tem os carros de boi que eu trabalho, pode quebrar os carros de boi, é a lenha. Pode juntar a lenha. Os bois o senhor pode matar e oferecer em sacrifício. Davi responde para aquele homem: não, pelo contrário, eu vou te pagar o preço justo e mais um pouco, porque não darei eu ao Senhor algo que não me faça falta. A ideia do sacrifício é aquilo que me faz falta. Eu não dou a Deus o que está sobrando. Eu não divido com Deus alguma coisa que eu tenho para eu ficar com uma parte e Deus ficar com outra. Não. O sacrifício é aquilo que dói, é aquilo que faz falta. Então Salomão aprendeu com o seu pai a fazer o sacrifício. Ele sobe e ele oferece a Deus um sacrifício. Meu irmão e minha irmã, presta atenção. Você quer viver milagre? A primeira coisa que você tem que aprender é: Deus ainda recebe sacrifícios. Sem sacrifício você não vai alcançar nada, tá? Não adianta. Uma pessoa que ama faz sacrifício. Imagine que você se apaixona por uma moça que mora do outro lado da cidade. É a moça mais linda que você já viu, é a voz mais suave que você já viu, ela tem a mão mais macia, ela tem um temperamento mais legal, ela enche a tua vida, ela colore a tua vida com todas as cores bonitas, mas ela mora do outro lado da cidade. Você não deixa de ir lá porque está chovendo. Você não deixa de ir lá porque você está apertado. Você vai de ônibus, você vai de bicicleta, você vai a pé. Você dá um jeito de ir lá namorar. Não interessa que voltar de lá seja um negócio complicado. Eu me lembro quando eu morava lá em Santa Luzia. O Felipe começou a namorar a Amanda, ele ia namorar em Santa Luzia. Ele pegava o último ônibus para vir embora, a gente levava para pegar o último ônibus. Quem ama faz sacrifício. O sacrifício é a prova do amor. Quando você diz eu amo a Deus, Deus então vai te dizer: faça um sacrifício e mostre o seu amor por mim. Pastor, mas o sacrifício já foi feito na cruz.
Esse é um argumento que a gente ouve muito. O sacrifício foi feito na cruz, sim. O sacrifício para a salvação. Mas o sacrifício para alcançar uma bênção, esse é você que tem que fazer. Jesus não vai fazer para você, porque Ele é o recebedor do sacrifício. Então Ele não pode ser o sacrifício que Ele mesmo vai receber. É você que tem que fazer. Salomão, ele faz um sacrifício. E então Deus aparece para Salomão e diz: me pede o que você quiser. A Bíblia disse antes que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ele cuidou para não se afastar dos mandamentos do Senhor. Aquilo que Davi havia dito a ele quando estava morrendo: meu filho, eu vou pelo caminho de todos os viventes. Sê homem e não se desvie do caminho do Senhor, porque como Ele foi comigo, Ele será contigo e Ele fará firme o seu trono. Ele ouviu aquela palavra. Então, irmãos, a segunda coisa que você precisa aprender é ouvir a palavra de sabedoria. Quando o homem de Deus fala para você alguma coisa, obedeça, tome como verdade, pratique. O que adianta Deus mandar uma pessoa falar com você, mandar o anjo, o mensageiro dele falar com você e você não ouvir? Davi falou, ele foi o mensageiro para Salomão. Ele disse: meu filho, sê homem, anda nos caminhos do Senhor, não se desvie. O que Deus fez na minha vida vai fazer na sua, e o que Ele vai fazer é fazer firme o teu nome. Então eu digo para você, o que Deus fez na vida de Davi, o que Deus fez na vida de Salomão, Ele vai fazer na sua vida, porque Deus não mudou. Se você conhece a palavra e anda na palavra, em algum momento Deus vai fazer com você o que fez com Salomão. Salomão estava vivendo uma realidade ruim, irmãos, não era uma coisa boa. Ah, mas ele se tornou rei, irmãos. Tem coisas que parecem boas, mas não são. Reinar sobre um povo não é uma coisa boa. Se você tem um documentário, na verdade não é um documentário, The Grow, está na Netflix, que é a história da rainha da Inglaterra. Mostra quando ela ainda era menina, como é que ela chega ao trono, e depois tem também um pedaço onde a Lady Di, né, aquela que casa com um membro da família real, com o príncipe Charles, como é que ela se torna de plebeia, ela se torna uma princesa. Sabe o que é que o filme deixa muito claro? A infelicidade da rainha e a infelicidade da princesa. Talvez você diga: ser princesa é um bom negócio. Nos contos de fadas, princesas são lindas, têm uma vida maravilhosa, as rainhas são maravilhosas, mas a vida real não é essa. É ruim. Salomão recebeu, dito popular, um abacaxi para descascar. Ele tinha que julgar o povo, ele tinha que dar soluções para questões internacionais. Ele era chefe de Estado e chefe de governo. Ele era o comandante em chefe das Forças Armadas de Israel e ele era um menino. Então, ele está vivendo uma situação muito ruim. A nação não estava num momento bom. O rei havia morrido, um novo rei menino estava chegando. Havia muita ideia de rebeldia correndo pelos quatro cantos do reino, dentro do próprio palácio. O perigo de uma traição, de um golpe, o perigo de que alguém tentasse matá-lo para tomar o trono, um dos seus irmãos mais velhos, que não era incomum, até hoje não é, golpes acontecem, olha 2016 aí. Bom, como ele andou no caminho do Senhor, como ele fez sacrifícios, como ele teve o cuidado de ouvir o homem de Deus que falou com ele, Deus diz para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Qual foi a resposta dele? Qual resposta você daria? Qual resposta você daria? Vamos parar essa história aqui. Vamos para outra que nós lemos. Jesus está passando. Olha, Jesus caminhou por todas as cidades de Israel. Jesus começa o seu ministério com 30 anos, ele vai até João Batista no Rio Jordão, João Batista está batizando, ele entra nas águas, João Batista se assusta, olha para ele e diz: tu vens a mim para ser batizado? Não, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus disse: vamos cumprir o que tem que ser feito, me batize. E ele foi batizado. A partir daquele momento ele começa um ministério que vai durar 3 anos. Em 3 anos Jesus foi a todas as cidades de Israel. Jesus passou por todas as vilas. Jesus conheceu cada cantinho daquele lugar.
A partir daquele momento, todas as pessoas que foram a Jesus receberam uma bênção, receberam um milagre. Alguns foram curados de lepra, outros de surdez, outros receberam a vista de volta, aleijados foram levantados, mortos foram ressuscitados, coisas extraordinárias aconteceram, endemoniados foram libertos. Onde Jesus passava, todo aquele que buscava Jesus, presta atenção, olha aqui para mim, todo aquele que buscava Jesus recebeu um milagre. Teve muita gente que não recebeu um milagre. Teve muita gente onde Jesus passou que não recebeu um milagre. Sabe por quê? Porque não buscaram a Jesus. O fato de Jesus passar perto deles não os motivou a buscar Jesus. Tem gente que está confortável na sua miséria. Tem gente que está confortável na sua doença. Tem gente que está confortável no casamento terrível que tem, não consegue mudar nem se libertar. Tem gente que está satisfeito na infelicidade, está satisfeito na insatisfação, não quer mudar. Então Jesus passava perto dessas pessoas e elas não tinham milagre na vida delas, porque de verdade elas não queriam milagre. Mas todas as pessoas que queriam mudar de vida, mudaram de vida. Todas as pessoas que queriam um milagre, receberam um milagre. Jesus não deixou de atender ninguém. E numa dessas suas caminhadas, ele está passando, vai para uma cidade, Jericó, e de repente há um cego que fica mendigando à beira do caminho. Alguém diz para ele, quando ele pergunta, que barulho é esse? Eu ouço uma multidão que vem caminhando. E alguém diz, Jesus, o Nazareno, aquele que faz milagres, está passando aqui. Irmão, naquele momento, aquele homem que estava sentado à beira do caminho, aquele homem que estava pedindo migalhas e recebendo trocados, ele se levanta e ele abre a boca e ele diz, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que significa misericórdia, pastor Zé? Misericórdia significa, sinta no seu coração a minha miséria, seja tocado pela minha dor. Misericórdia, córdia vem de coração, e miséria de miséria. Jesus olha para a minha miséria, Jesus olha para a situação que eu estou passando, Jesus sente a dor que eu estou sentindo, olha a injustiça que eu estou sofrendo, eu não tenho ninguém por mim, faz alguma coisa por mim. Ele abre a boca, ele busca, ele faz um sacrifício. Qual foi o sacrifício? Sair da zona de conforto. Ah, irmão, sair da zona de conforto. Que coisa difícil. Sabe por que algumas pessoas não saem de um casamento ruim? Porque apesar do casamento ser ruim, tem um certo conforto. É um ruim que eu conheço. Não vou ter trabalho nenhum de começar uma vida nova. Sabe por que algumas pessoas continuam na doença? Porque a doença dá para elas assunto. Você pergunta como é que está, ela diz, estou cada vez pior. Não, está tão ruim. Mas você não melhorou nada? Não, eu melhorei um pouquinho, mas depois eu tive uma piora. Aí você fala para a pessoa, nossa menina, eu consegui também arrumar uma dor de cabeça que não acaba. Ela fala, minha enxaqueca é pior. Você fala, nossa, mas eu caí e machuquei o joelho. E a pessoa fala, eu estou ficando aleijado. Ela concorre com você na doença. Tudo que você falar que tem, ela diz que tem mais. Ela está dentro de uma zona de conforto, ela não quer mudar. Tem gente que é assim. Olha, tem gente que é tão viciado em doença, que se você falar assim, eu tirei uma chapa agora, você acredita que deu uma mancha no pulmão? Ela corre em casa, pega na manteiga, passa numa chapa e volta e fala, olha a mancha da minha, é maior, porque ela quer ganhar de você. As pessoas não mudam quando não querem mudar. Nem Jesus pode fazer um milagre na vida de alguém que não quer mudar. Tem gente que não quer mudar porque quer castigar a esposa. Tem gente que não quer mudar porque quer castigar o pai. Tem gente que não quer mudar porque tem que continuar jogando a culpa da desgraça da vida dele na infância que teve. Sabe por que eu sou assim? Porque eu sou traumatizado. Sabe por que eu não consigo amar ninguém? Porque eu sou traumatizado. Sabe por que eu não consigo abrir meu coração e acreditar porque alguém mentiu para mim? Não é verdade. É porque você está com medo da vida nova. Você tem que sair da zona de conforto. Esse homem fez um sacrifício. Ele levantou. Quando ele perdeu aquele lugar, um outro mendigo podia sentar naquele ponto e dizer, agora daqui ninguém me tira. Esse ponto é bom, aqui dá dinheiro. Aqui dá dinheiro, esse ponto é bom. Você não volta para cá, foi no vento, perdeu o assento. Mas ele levantou. Ele disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Alguém disse para ele, nós não lemos, está num texto que complementa esse,
cala. O mestre não vai parar para te atender. E a Bíblia diz que ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fez um barulho tão grande que Jesus ouviu. E tem gente que diz assim: olha, não incomode Jesus. Eu quero te falar uma coisa, copiando o apóstolo Estevão, porque foi ele que disse isso há muitos anos atrás. Se tem uma coisa que Jesus gosta, é de ser incomodado quando alguém chama Jesus com fé e com amor. Quando você clama pelo nome de Jesus com fé, quando você clama pelo nome de Jesus com amor, e aqui o apóstolo Estevão Hernandes está certíssimo em dizer isso, Jesus gosta de ser incomodado quando a palavra traz essas duas coisas, fé e amor. Aquele homem estava com fé e com amor. Jesus, tem misericórdia de mim, o Senhor vai sentir a minha dor e o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. Jesus para tudo. E Jesus, que é Deus encarnado, que é o Deus na terra, e se alguém te perguntar qual é o nome do teu Deus, você pode dizer Jesus. E se alguém disser assim, mas como é que ele fala com o Pai? É porque quando ele entra na terra, ele é Jesus, antes que ele esteja na terra. E como ele está em todos os lugares, sustentando todas as coisas, ele é aquele que não tem nome, é aquele que só é chamado de Jeová, Elohim. Então ele sim, ele fala com o Pai, não apenas para que ele fosse ouvido, mas para nos ensinar a falar com o Pai. Ele está nos dando o exemplo. Fale você também com Deus. Você não anda sozinho, irmão. Irmã, você não anda sozinha. Tem um Deus contigo, mas é preciso que você esteja com o teu Deus. Esse homem se levanta e ele sai cego. Ele deve ter pegado, pastor Zé, fica de pé por favor, vem aqui. Eu acho que aquele cego levantou assim, e ele pegou o primeiro que estava aqui e disse: me leva para Jesus. E aquele homem saiu caminhando, e ele continuou segurando no braço daquele homem e diz: me leva para Jesus. Obrigado, pastor, pode sentar. Tem que ir até Jesus. E aí aquele homem ouve uma pergunta: que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Irmão, agora tem aqui uma questão. Eu vou parar essa história nesse ponto também e te dizer: o que é que você quer que Deus faça na sua vida? Quanto tempo que você está na mesma situação? Não, olha para mim, há quanto tempo que você está na mesma situação, a sua vida não muda? Quantas são as pessoas que já te conhecem e que quando você vira as costas, elas cochicham assim: ué, se o Deus dele tem tanto poder, por que não muda a vida dele? Ué, se o Deus dela tem tanto poder, por que não muda a vida dela? Ué, ela fala de Jesus, fala da Bíblia, fala de oração, mas eu não estou vendo vitória na vida dela. Olha, quem anda em fé e quem ama a Deus, quem anda nos caminhos do Senhor, anda em vitória. Isso é feijão sem bicho. Não tem como dar errado. Se a sua vida está estagnada, é porque você não está andando nos caminhos do Senhor. É porque você não sacrifica, é porque você não anda nos caminhos, nos mandamentos, é porque você não faz o que é requerido, é porque você não grita, é porque você não busca, é porque você não está dando o melhor de você. A culpa não é de Deus. Ah, pastor, mas a fé é assim mesmo. Ah, pastor, eu estou tão decepcionado com a igreja, eu estou tão decepcionado com o pastor. Irmão, vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Se tem uma pessoa aqui dentro hoje que está decepcionado com o pastor, é o pastor Ademir. Se tem alguém aqui que tem 1000 razões para dizer que tem decepções com a igreja, é o pastor Ademir. Talvez você também. Mas sabe de uma coisa? A igreja é uma família. Qual família que não se decepciona com ela mesma? Qual é a família que não tem alguém que trai? Qual é a família que não tem alguém que dá uma resposta ruim? Qual é a família que não tem alguém que dê um prejuízo? Qual é a família que não tem uma história estranha? Qual é a família que não tem uma briga? Qual é a família onde um às vezes não conversa com o outro ou volta a conversar com o outro depois de muito tempo? Isso é coisa de convivência. Você põe duas pessoas que se amam. Vamos imaginar, hipoteticamente, eu estou aqui criando uma história da minha cabeça, que uma moça linda, maravilhosa, assim, tipo, né, chamada Tatá, tá bom? Assim, por acaso, não, vocês não precisam olhar para aquela Tatá, não é aquela Tatá, eu inventei o nome. Que encontra um rapaz lindo, maravilhoso, chamado Lucas. Não é aquele Lucas, eu estou aqui, é outro Lucas, é da história, eu estou inventando. Tá bom, vamos imaginar. Podia ser uma meinha da vida com o Wagner da vida, podia ser. Se amam, eu acredito no amor deles, eu acredito nas juras de amor que eles fazem, eu acredito nos planos juntos, eu acredito que um daria o melhor de si para ajudar o outro e já deve ter dado, mas eu duvido que eles nunca tenham discutido.
Eu duvido que nunca um tenha ficado com raiva do outro. Eu duvido que nunca um tenha dito assim, às vezes eu tenho vontade de jogar tudo para cima. Sabe por quê? Porque isso é comum. Onde tem gente, tem problema. Mas sabe de uma coisa? Tem uma coisa muito gostosa para depois dos problemas, chama fazer as pazes. A gente faz as pazes. Na igreja também é assim. A gente se decepciona, mas a gente faz as pazes. A gente se decepciona, mas a gente passa por cima daquilo. A gente se decepciona, a gente fica com raiva, a gente fica triste. Mas a gente dá a volta e diz, não, a igreja é muito maior do que isso. A igreja é maior do que um pastor, a igreja é maior do que 10 pastores, a igreja é maior do que um bispo, é maior do que um apóstolo, a igreja é maior do que 10 mil, do que 50 mil pessoas. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo cura, sara esse corpo pelo seu poder e pela sua misericórdia. Irmãos, então, por que que Deus não está fazendo na sua vida aquilo que você tem lido na palavra? Porque você não está tomando a mesma posição que o cego dessa história e que Salomão tomaram. Qual é a resposta que você daria? Aqui nós temos duas respostas. E aqui, olha para mim, pelo amor de Deus, que eu quero mudar a sua vida. Porque o que eu vou te contar aqui dá para mudar a sua vida. Dá para mudar a sua vida financeira. Você está cansado de amarrar a cachorrinha? Você está cansado de não ter dinheiro? Você está cansado de não ter dinheiro para alavancar a sua vida? Sem dinheiro a gente não muda a vida, não. Sem dinheiro você não faz mudança, não. Você tem que ganhar dinheiro. Tem que ter um fluxo de dinheiro entrando na sua vida, irmão. Você tem que ter oportunidade. Não adianta você ter dinheiro e não ter oportunidade. Tem que ter oportunidade. Não adianta você ter dinheiro, oportunidade e não ter força de vontade de mudar. Às vezes a gente entra num processo de entristecimento e a gente acredita que não vai acontecer nada de bom. Aparece a oportunidade e você nem percebe. Você tem o recurso, mas não consegue mudar. Duas pessoas responderam a mesma pergunta de Jesus. Jesus como Deus Elohim no Velho Testamento, Deus Elohim como Jesus no Novo Testamento. Faz a mesma pergunta a Salomão que fez ao cego, faz ao cego a mesma pergunta que fez a Salomão. Que queres que eu te faça? E nessa noite, essa pergunta, ela ganha um poder especial, ela é a pergunta de Deus nessa noite para você. Presta atenção no que eu estou te falando, é aqui que vira a sua vida. É aqui que muda a sua vida. É aqui que você deixa de ser um pobretão e começa a ganhar dinheiro. É aqui que você larga a doença e começa a ser curado. É aqui que você sai de um casamento ruim e começa a ser feliz. É aqui que você consegue dar fim a uma situação ruim para começar uma vida nova. Na resposta que você vai dar para Deus. Aquele cego diz para Jesus, eu quero ver. Gente, é de uma obviedade. É de uma obviedade. O que um cego quer? Ver. Óbvio. E Jesus disse o que para ele? Então veja, eu te dou o poder. Você quer o quê? Você quer ver? Veja. Irmãos, ele continuou pobre. Ele continuou usando roupa fedorenta de mendigo. Ele continuou sem emprego, pior, sem uma habilidade para arrumar um emprego. Ele continuou sem a família perto dele, mas ele estava vendo. A vida dele não mudou, ele apenas passou a ver. Porque foi o que ele pediu. O Salomão não, Salomão tinha problemas muito maiores. Ele tinha responsabilidade sobre milhares, milhões de vidas. Ele tinha que garantir como rei a comida no prato de cada pessoa. Ele tinha que garantir que haveria paz entre as tribos, entre as famílias, entre as pessoas. Ele tinha que garantir que os inimigos não adentrassem as fronteiras de Israel. Ele tinha que garantir que a máquina funcionasse. Ele tinha que garantir que o culto a Jeová Deus continuasse. Ele tinha muito mais problema. Ele tinha inimigos que estavam prontos para matá-lo, para dar um golpe de estado. É de temer esses que gostam de dar golpes, viu? É preciso temer os golpistas. Sabe o que ele fez? Ele pediu a Deus sabedoria. Ele disse, Senhor, o teu servo é ainda criança. E eu tenho que fazer um trabalho muito grande. E eu nem sei como sair
e nem como entrar. Percebe que ele não disse o contrário? Ele não disse assim, o teu servo não sabe entrar e não sabe sair. Sabe por quê? Porque ele caiu de paraquedas naquela situação, ele já estava dentro. Às vezes você cai de paraquedas numa situação, a sua vida, você não esperava que desse no que deu. Você perdeu tudo, não tem emprego, não tem quem te ajude, as dívidas estão acumuladas, você foi para o médico pedindo a Deus no seu coração que tivesse uma notícia boa, saiu de lá com um diagnóstico ruim. Você caiu de paraquedas numa situação. Ele disse, eu não sei como sair e não sei como entrar. Eu não sei como sair dessa situação e não sei como entrar numa vida nova. Quem aqui quer uma vida nova? Não responda a mão, não levanta a mão, nem responda não. É uma pergunta retórica. Quem aqui está cansado da vida que está levando? Você está cansado de ter que pedir alguma coisa emprestada? Você está cansado de ver as mesmas coisas? Você está cansado de ser humilhado? Você está cansado de ouvir as pessoas jogarem na sua cara que você está vivendo de favor? Que se as pessoas não fizerem isso ou aquilo, você não dá conta de você? Você já ouviu o que os outros chamam de verdade, que na verdade não passa de humilhação para você? Pois é, você quer sair disso? Você quer entrar numa outra situação, onde as pessoas vão olhar e vão dizer assim, como é que você mudou a sua vida? É a resposta que você tem que dar para Jesus quando ele te perguntar, o que você quer que eu te faça? Qual foi a resposta que ele deu? Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero saber fazer. Me dá a sabedoria. Com a sabedoria, eu trabalho. O cego não pediu trabalho. Ele pediu solução. O cego pediu solução. Salomão pediu ferramenta. Me dá a ferramenta que eu vou trabalhar. Me dá a ferramenta que eu vou mudar. Eu vou fazer acontecer se o Senhor me der sabedoria. O Senhor me pôs aqui porque aqui é o meu lugar e é aqui que eu vou fazer acontecer. E eu estou disposto, me dá sabedoria. Deus, que tudo sabe, se permite se surpreender e diz, gostei da sua resposta. Jesus não falou isso para o cego. Quando o cego disse, eu quero ver, Jesus disse, então veja. Mas quando Salomão disse, eu quero sabedoria, Deus disse, eu gostei da sua resposta. Você não me pediu a vida dos teus inimigos, você não me pediu riqueza, você não me pediu anos de vida. Então eu vou te dar até o que você não me pediu. Olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, olha nos meus olhos. Sabe quem é o dono de toda a riqueza da terra? Jesus. Sabe quem é o dono de todo o ouro que está nesse mundo? Jesus. Sabe quem é que controla a chuva e faz a planta brotar? Jesus. Sabe quem é que enche o cacho de uva e a espiga de milho? Jesus. Sabe quem é que faz a galinha botar o ovo? Jesus. Sabe quem é que dá sabedoria ao homem para transformar o cacau em chocolate? Jesus. Sabe quem é que nos dá força para adquirir riquezas? Jesus. Sabe quem é que muda a cabeça de um juiz? Jesus. Sabe quem é que muda o coração de alguém? Jesus. Sabe quem é que tira o câncer? Jesus. Sabe quem é que tira a dor de cabeça? Jesus. Sabe quem é o Deus verdadeiro? Jesus de Nazaré. Sabe qual é o nome mais poderoso do mundo? Jesus. E quando você olha para ele e diz, Senhor, eu vou andar nos teus caminhos como andou Salomão. Senhor, eu vou ter uma aliança contigo como teve Salomão. Senhor, eu vou clamar a ti como clamou Salomão. Senhor, eu estou disposto a fazer o que eu tenho que fazer, só me dá sabedoria. Deus diz para você, eu vou te dar a sabedoria, vou te dar o dinheiro, vou te dar a força, vou te dar os recursos, eu vou abrir todas as portas, mas saiba, você vai fazer a sua parte. Você vai trabalhar, eu vou te dar força para trabalhar, eu vou te dar oportunidade para fazer acontecer, e ninguém vai jogar na tua cara que você vive de favor, ninguém vai jogar na tua cara que você anda doente, ninguém vai jogar na tua cara que teu casamento é uma droga, ninguém vai jogar na tua cara que os teus filhos não deram nada por conta, porque eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que vá. Eu, o Senhor, estarei contigo. Se passares pela água, não se afogará. Se passares pelo fogo, não te queimará. Porque eu sou o teu grandíssimo escudo. Aleluia. Irmão, quando Jesus fala isso, quando eu ouço isso, quando eu tomo posse disso, eu me torno matador de gigantes. Os gigantes se levantam diante de mim para cair, porque eu vou jogar a pedra como Davi jogou. E essa pedra tem um nome de 5 letras, Jesus. E a pedra derruba todos os gigantes. Você pode dizer amém? Amém. Então nessa noite, faça como
Salomão, não faça como o cego. O cego pediu o que era mais fácil. Eu quero ver, mas continuou mendigo. Salomão disse, eu quero sabedoria. Se tornou o rei mais rico, mais poderoso e viveu mais do que os que foram antes dele e dos que foram depois dele. Palavra do Senhor para a nossa salvação. Amém? Então fique de pé em nome de Jesus.